Olá, alunos! Hoje vamos ver as figuras de linguagem. Como nós já havíamos visto na videoaula passada, as figuras de linguagem, elas são um recurso que o escritor pode usar para dar mais expressividade ao seu texto, explorando as possibilidades de sentido de palavras, lembram? Só para relembrar, então, quando falamos em sentido de palavras, nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido conotativo, como nós vimos, é o sentido que não é próprio da palavra, é um sentido figurado. E o sentido denotativo é o sentido próprio da palavra, o sentido real. Né? Então, por exemplo, na frase, seu filho é um doce de pessoa, ele é muito atencioso. Essa palavrinha doce, ela está no sentido que não é próprio dela, porque quando a gente pensa em doce, a gente tem a sensação gustativa, né? Do paladar. Então, aqui ela está sendo empregada no sentido figurado. Na outra frase, a jaca é muito doce, chega a ser enjoativa, nós estamos falando da fruta jaca e da doçura, que realmente é doce. Então, enquanto doce, na primeira frase, significa adorável, simpático. Na segunda frase, doce é o sabor adocicado da fruta mesmo. Então, esse é o sentido real. Para não fazer confusão entre denotativo e conotativo, existe uma dica para vocês memorizarem. Então, observando o D de denotativo, a gente lembra de dicionário. E o dicionário traz para a gente o sentido real da palavra. Então, se vocês memorizarem que o denotativo tem o D de dicionário, vocês sabem que denotativo é o sentido real e o conotativo vai ser o sentido figurado. Certo? Essa é uma forma, é um truquezinho que pode ser usado para memorizar qualquer um, qualquer outro, porque as palavrinhas são muito parecidas e é muito fácil de se fazer confusão. Vamos ver então as figuras de linguagem. Começamos com comparação e metáfora. Nós já havíamos visto essas duas figuras de linguagem na videoaula passada. Então vamos ver. Comparação faz a comparação por meio de expressões comparativas, como, que nem, tanto ou tão, quanto, etc. Então, o uso dessas expressões comparativas, elas fazem com que a figura seja comparação. Por exemplo, Jonas nada como um peixe. Esse como, você é boa que nem um anjo. Meu amor é tão quente quanto o fogo que arde. Então, vejam só, nós temos aqui o como, o que nem e o tão quanto. A metáfora, por sua vez, ela faz a comparação sem o uso das expressões comparativas. Então, por exemplo, Jonas é um peixe. Você é um anjo. Meu amor é fogo que arde. Observem que aqui o jogo de comparação está na nossa mente. Ele não está explícito na frase. Mas a gente imagina que seja uma comparação, visto que uma pessoa não pode ser um peixe. Outras figuras de linguagem, então, que nós temos, a personificação ou prosopopeia e a hipérbole. Então, a personificação é uma figura de linguagem que atribui qualidades humanas ou animadas a seres inanimados. Por exemplo, gostaria de saber o que essas paredes já ouviram. Paredes ouvem. Ouvir é uma característica humana, é uma característica animal. E se eu digo que as paredes ouvem, eu estou dando uma atribuição de ouvir para a parede, que é um ser inanimado, que não tem vida. Outro exemplo, o vento acaricia meus cabelos. O vento é um ser inanimado. Acariciar, fazer carícia, precisa de mãos, né? Precisa do toque. Como que o vento acaricia? Essa expressão de o vento acariciar, eu estou dando uma qualidade humana ao vento, que é inanimado. Isso é personificação. Esta árvore foi testemunha, ela viu o crime.
Então, observem, árvore é um ser inanimado. Ser testemunha, só a palavra testemunha já sugere que é alguém que tenha presenciado alguma coisa e que sabe. Como que a árvore vai saber? Ela vai lembrar? Ela vai poder testemunhar a favor ou contra? Ela é um ser inanimado. Ela viu o crime, viu, ver, precisa de olhos. A árvore tem olhos? Então, estão percebendo? As palavras que foram usadas, que estão em destaques, elas são características humanas ou características de animais, né? Características animadas. A hipérbole é o uso de palavras que indicam exagero. Por exemplo, já te pedi 1000 vezes, não faça isso. 1000 vezes, já te pedi 1000 vezes. Alguém pede alguma coisa 1000 vezes, realmente? Não. Às vezes pediu 3, 4, 5 vezes, mas como teve essa repetição de vezes, a pessoa já usa a hipérbole para dar aquela ênfase, para exagerar, para dizer que pediu muitas vezes, que já está cansado de pedir. Então, essa expressão 1000 vezes não quer dizer que realmente foram 1000 vezes. É uma forma de falar que a gente diz, né? É uma expressão. Isso é figura de linguagem, isso é hipérbole, porque é a figura do exagero. Outro exagero que a gente usa também, eu morri de tanto rir. Foi muito engraçado. Eu morri de tanto rir. Esse morri é um exagero, né? Então, essa expressão de morrer é para dar aquela ênfase, para mostrar que era muito engraçado. É um exagero. Jarbas morava no fim do mundo. Era muito longe. Fim do mundo. Onde é que é o fim do mundo? A gente costuma usar também outras expressões, como lá onde o vento faz a curva, lá onde o diabo perdeu as botas. Todas essas expressões são hipérboles, porque mostram um exagero. Agora vamos ver a antítese e a ironia. A antítese é o uso de palavras com sentido opostos no mesmo verso, na mesma estrofe, na mesma frase ou no mesmo parágrafo. Se o texto for um poema, então ele vai ter verso e estrofe. Se o texto for um texto narrativo, um texto em prosa, então vai estar na mesma frase ou no mesmo parágrafo, certo? Então, olhem só. Hoje brincamos de vivo-morto com o professor. Vivo-morto. São duas palavras com sentidos opostos. Esse uso das duas palavras com sentidos opostos é antítese. Lembre-se, o bem e o mal estão dentro de nós. O bem e o mal. Bem, mal. Palavras opostas na mesma frase, na mesma construção. Antítese. Nesta obra há um jogo de escuridão e luz. Incrível! Escuridão e luz. São palavras opostas na mesma frase, no mesmo verso. Antítese. A ironia, ela faz uso de termo para expressar o sentido contrário. Vocês já devem ter usado a ironia muitas vezes. Vejam só alguns exemplos. Veja que lindo, você conseguiu destruir tudo. É lindo mesmo? Se ele conseguiu destruir tudo, é lindo. Na verdade, é que nessa expressão quer dizer exatamente o oposto, que não foi nada lindo. Meus parabéns, você reprovou em todas as matérias. Como que alguém que reprovou em todas as matérias pode receber os parabéns? É claro que esse meus parabéns é uma ironia, quer dizer justamente o contrário. Jamel é muito inteligente, sabe de cor a tabuada de 1. Precisa ser muito inteligente para saber de cor a tabuada de 1? Claro que não. Tabuada de 1 é a mais fácil, não é verdade? Esse inteligente quer dizer exatamente o contrário. Geralmente, quando nós usamos a ironia, essas expressões elas vêm carregadas de uma entonação diferenciada também, né? Então, por exemplo, diria, veja que lindo, ou meus parabéns. Jamel é muito inteligente. Então, eles estariam com uma outra entonação para dar ênfase, para mostrar que realmente é uma ironia, tá? Claro que tem muitas outras figuras de linguagem para serem estudadas, mas
Por enquanto, nós vamos ficar com essas 6 figuras de linguagem, tá certo? Agora vamos fazer uma atividade juntos e vamos ver mais exemplos. Nós temos aqui 6 frases. Cada frase tem uma dessas figuras de linguagem. Vamos ver se vocês conseguem identificar qual é a figura de linguagem antes de nós fazermos a revelação. Então, olha só, a primeira frase. Estou rindo para não chorar. Estou rindo para não chorar. Vão pensando. Chorei rios de lágrimas. Chorei rios de lágrimas. Quem foi o educado que jogou lixo no chão? Quem foi o educado que jogou lixo no chão? Você é uma flor. Quanta delicadeza. Você é uma flor. Quanta delicadeza. Seu tio ri como uma hiena. Seu tio ri como uma hiena. Os livros olhavam para mim intrigados. Os livros olhavam para mim intrigados. Vocês já identificaram as figuras de linguagem que estão presentes nessas frases, nesses versos? Então, vamos ver. Na primeira, estou rindo para não chorar. Olha só, rindo, chorar. Então, é uma antítese. Chorei rios de lágrimas. Alguém chora rios? Imagina rios saindo dos olhos? É claro que não. É uma hipérbole. Quem foi o educado que jogou lixo no chão? Se jogou lixo no chão, é educado? Não, né? Então, é uma ironia. Muito bem. Você é uma flor. Quanta delicadeza. Você é uma flor. Vocês estão vendo? Está comparando a pessoa, você, a uma flor. Só que não tem ali a expressão comparativa. Então, nós temos aqui uma metáfora. Seu tio ri como uma hiena. Seu tio ri como uma hiena. Olha, nós temos o como ali. Está comparando o tio ao animal hiena. Então, nós temos uma comparação. Os livros olhavam para mim intrigados. Livros têm olhos? Não. Olhar é uma característica animal, é uma característica animada. Então, aqui nós temos uma personificação. Muito bem, tenho certeza que vocês acertaram todas, ou pelo menos muitas delas, não é verdade? Então, vamos organizar agora as novas informações? No seu caderno, você vai colocar a data que você está fazendo esse registro e logo abaixo você coloca o título, Figuras de Linguagem. Então, você vai copiar e completar as frases que estão abaixo. Assim, você terá um resumo do tema que nós estudamos. Então, olha só. Comparação é... Aí você vai colocar comparação é... Está lá escrito lá no slide, quando falamos de comparação, está lá colocado. Aí você vai completar e vai dar exemplo. Você pode copiar uma daquelas frases, tá? Não precisa copiar as 3 frases. Ou pode criar uma outra frase que seja exemplo de comparação. A mesma coisa, metáfora é, personificação é, hipérbole é, antítese é, ironia é. Isso para você ter um apoio no caderno, tá? Depois dessa videoaula, você vai ter uma atividade para fazer na sala virtual a respeito desse conteúdo. Fazendo esse registro no caderno, vai ficar muito fácil de você acompanhar e fazer o exercício. Beleza? Então tá. Até mais, pessoal!